Você já reparou que no Brasil as CPIs elas começam com promessas de escândalos, prisões, verdades reveladas e quase sempre elas terminam em silêncio? É curioso, o país que mais investiga também é o que menos conclui. Desde 1988 foram mais de 250 comissões parlamentares de inquérito e quase metade delas não produziu o relatório final. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, doutora em ciência política, pós-doutora em comunicação e política, e esse é o meu canal no YouTube, Entendendo Brasília. Deixa o like, se inscrevam e hoje a gente vai falar de CPI. As CPIs nasceram para investigar o poder, mas ao longo do tempo elas passaram a servir ao poder do momento. E essa CPI do crime organizado agora, que ressurge em Brasília, ela traz uma pergunta que deveria incomodar. Ela vai ser mais uma investigação ou apenas mais um episódio da série CPIs do Brasil? A CPI ela é uma criação democrática, ela é prevista no artigo 58 da Constituição e é uma forma do Congresso fiscalizar o Executivo, com poderes de investigação equivalentes aos de uma autoridade judicial. Pode convocar ministros, pode quebrar sigilos e pode requisitar documentos, coisa que a gente nem tem visto por aí. Só que na prática essas CPIs brasileiras elas se tornaram instrumentos de desgaste político, usadas mais para destruir reputações do que para investigar as instituições, ou até mesmo, que deveria acontecer, aperfeiçoá-las. A cientista política Angelina Figueiredo explica que o legislativo brasileiro aprendeu a usar a investigação como performance e não como controle. As CPIs são um momento em que o Congresso encena o controle do Executivo, mas ele nunca produz consequências políticas duradouras. A primeira CPI da história brasileira foi criada em 1952 para investigar o jornal Última Hora. O Samuel era acusado de ter recebido recursos públicos para defender o governo Vargas. E aí, desde então, as CPIs se tornaram esses termômetros da vida política. Nos anos 90, a gente teve a CPI dos anões do orçamento, que revelou um dos maiores esquemas de corrupção no Congresso. Em 2005, a CPI dos Correios expôs o mensalão e levou a cassações, condenações e ascensão do Joaquim Barbosa ao STF. Depois, a CPI da Petrobras se entrelaçou à Operação Lava Jato. Só que o que se seguiu a partir daí foi uma inflação de CPIs. Aí a gente teve a CPI do Carlos Cachoeira, que terminou sem relatório, inclusive eu tenho um artigo acadêmico publicado sobre isso, a CPI do BNDES, a CPI da JBS, que se perdeu em disputas partidárias, a CPI das fake news, que foi uma das mais longas da história e morreu de inanição política. Aconteceu, se eu não me engano, de 2019 a 2022. Não serviu para nada. Aqui no Brasil a gente tem um histórico de que de cada 10 CPIs, pelo menos 4 não chegam ao fim. E muitas das que chegam produzem relatórios que jamais são votados no plenário. É por isso que eu insisto, mais uma CPI? Nos 2000, a televisão transformou essas CPIs em produto. E o Congresso percebeu que escândalo da Ibope. A CPI da Covid foi o auge desse fenômeno. 65 dias de sessões transmitidas ao vivo, 110 horas de audiência, memes, dublagens, cortes e slogans. O senador virou personagem, o depoente, antagonista. E a política, dramaturgia. Tem um sociólogo que eu gosto muito, cito muito em sala de aula, que é o Georges Balandier, que ele tem um livro maravilhoso chamado O Poder em Cena. E ele falava que o poder ele precisa dessa representação. E a política moderna ela se alimenta da própria teatralidade. No Brasil, essa teatralidade engoliu a substância. A CPI deixou de ser um instrumento institucional e se tornou um espetáculo interativo, onde o objetivo maior é lacrar, não é apurar. O resultado é isso, CPIs que terminam sem relatório, mas com milhões de visualizações. Não adiantou para nada. E aí a gente chega num ponto central que o Capesa até falou essa semana na Jovem Pan. As CPIs elas deixaram de ser uma ferramenta de controle e se tornaram instrumentos casuísticos, abertas conforme o vento político. Quando o governo quer reagir a alguma denúncia, ele cria uma CPI para desviar o foco. Quando a oposição quer constranger o governo, ela propõe outra. Em média, a cada legislatura são protocoladas 20 CPIs e 5 ou 6 são realmente instaladas. O critério não é a gravidade do fato, mas o interesse do momento. É o que o jurista Luiz Werneck Viana chama de politização das instituições sem institucionalização da política. O caso mais emblemático foi a CPI do Cachoeira, que foi criada para investigar um empresário ligado a jogos ilegais e terminou blindando políticos de todos os lados.
O mesmo padrão se repetiu em 2017, na CPI da JBS. Ela foi proposta para investigar um empresário que tinha delatado políticos, mas que acabou se voltando contra a própria Lava Jato. É o uso invertido do instrumento. A CPI que nasce para investigar o poder, termina protegendo esse poder. E aí agora a gente tem a CPI do crime organizado. A proposta é investigar a atuação das facções criminosas em todo o país. O PCC, Comando Vermelho, milícias e até conexões com agentes do Estado. Só que tem uma coisa que poucos comentam. O crime organizado, ele não se sustenta sem convivência institucional. Ele depende de licitações, de servidores, de advogados, empresas de fachada e políticos locais. Investigar o crime organizado é investigar o Estado infiltrado. E é por isso que essa CPI ela carrega um risco político enorme, porque onde tem crime, tem política. E onde tem política, tem silêncio estratégico. Segundo o levantamento da Transparência Internacional, 70% das CPIs abertas sobre corrupção ou crime organizado entre 88 e 2022 não resultaram em responsabilização judicial. O Brasil tem mais CPIs do que políticas públicas para segurança. Em 2023, a gente teve 14 CPIs simultâneas no Congresso e nas Assembleias Estaduais, quase o mesmo número de comissões temáticas sobre educação e saúde somadas. O cientista político Sérgio Abranches, ele define esse fenômeno como uma governança simbólica. O legislativo simula agir para não precisar agir. E tem uma razão pela qual muitas CPIs morrem discretamente. Elas expõem demais o funcionamento interno do sistema político. E o relatório final costuma apontar conexões que atravessam partidos, bancos, igrejas, construtoras e até setores do judiciário. Por isso, grande parte dos relatórios sequer é votada. E o que chega ao público é o barulho, não o conteúdo. Pouca gente sabe, mas a CPI do narcotráfico lá de 1999 foi uma das mais produtivas da história. Ela descobriu que o tráfico já tinha penetrado estruturas estatais e polícias locais, mas quase todas as recomendações foram ignoradas. 25 anos depois, o tema volta com outro nome: CPI do crime organizado. É o mesmo problema, com atores diferentes. As CPIs são o retrato do Brasil, um país que prefere o escândalo à solução, onde o ato de investigar vale mais do que o resultado da investigação. A CPI da Covid, por exemplo, produziu mais de 80 indiciamentos e um relatório de 1.200 páginas, mas até hoje quase nada resultou em ação judicial. Já a CPI do Mensalão, em 2005, produziu uma das maiores reformas políticas de fato, a Lei da Ficha Limpa, que nasceu do clamor social que ela gerou. A diferença está na consequência. É isso que falta para as CPIs atuais. O Brian Class já falava, o poder ele não corrompe automaticamente, ele apenas revela quem sempre esteve corrompido. Talvez o mesmo valha para o Congresso. As CPIs não corrompem o sistema, elas apenas o revelam em rede nacional. A CPI do crime organizado é uma oportunidade rara de olhar para o crime, mas também para essas estruturas que o sustentam. Se o Congresso resistir à tentação do espetáculo, talvez ela marque uma virada. Mas se repetir o padrão, ela vai apenas confirmar o que o Brasil já sabe, que as CPIs se tornaram o teatro do poder e o país a plateia permanente. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e hoje a gente falou sobre o maior drama político brasileiro, as CPIs que investigam tudo, mas não resolvem nada. Deixem um like, os comentários, se inscrevam e eu espero vocês na próxima semana. Até lá!